Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar um pouco a respeito de diabetes e doenças da tireoide. Nosso convidado de hoje é o Dr. Homero Junqueira de Abreu, médico endocrinologista. Homero, é um prazer te receber aqui no programa. Prazer é todo meu, Luciano. E estou aqui para poder colaborar aí com a saúde da população, esclarecendo aquelas questões que são de interesse de muita gente e vamos ver se conseguimos com isso Tenho certeza. dar um melhor entendimento dessas questões. Tenho certeza. E quem não tem dúvida, né, a respeito principalmente de diabetes e tireoide, né? Tem muita gente que tem esse tipo de problema, né, Homero? Com certeza. Estamos aqui para tentar ajudar. Homero, então falando em diabetes, doença da tireoide, vamos começar falando um pouquinho então o que é diabetes. Bom, diabetes é uma doença metabólica que ela ocorre por falta da insulina ou por um funcionamento deficiente dela. Ela pode ser até produzida em uma quantidade maior, mas ela funciona mal. Então, ou existe uma falta absoluta ou uma falta parcial da insulina, como eu vou explicar mais adiante, e em outros casos há um funcionamento, a produção é até aumentada, mas há um funcionamento ruim dessa insulina. Tá, então não há tipo um aproveitamento da insulina no organismo, seria mais ou menos isso ou não? Porque é uma questão de receptora. O local de ação da insulina, ele existe um problema de funcionamento, haveria necessidade de ter mais insulina para exercer aquele mesmo efeito que as pessoas normais teriam com uma quantidade menor de insulina. Isso seria uma forma de aparecimento da doença. Tá? Homero, por exemplo, quem tem diabetes, quais são os sintomas? O que a pessoa sente? Olha, Luciano, o mais comum é, quando a pessoa tem sintoma, ter muita sede, urinar muito e começar a emagrecer. O que muitas vezes leva a pessoa até ficar satisfeito é porque começa a emagrecer. Ah, tô perdendo peso, né? Tô bem. Tô fazendo alguma coisa de bom e não percebe outros sintomas como esses que eu falei. E quando vai fazer um exame, está 300, 400, 500. O exame de açúcar, né, no sangue, né, de glicose, né? Então a pessoa, então, não é tirar assim por base, ou se está emagrecendo, tem diabetes, ou se está, né? Então tem que procurar um especialista, procurar um médico, ver o porquê do emagrecimento, o porquê da sede, porquê está urinando, né? Sem dúvida. Mas basicamente são sintomas assim da pessoa que tem diabetes. É importante, uma pessoa quando começar a emagrecer sem uma justificativa, ela deve procurar um médico, porque não é normal, não é comum que começamos a perder peso sem uma explicação lógica. Tem alguma coisa errada no organismo, né, Homero? Está acontecendo. E tem vários tipos de diabetes, não tem não, Homero? Sim. Quais são eles? Os mais comuns é diabetes tipo 1 e tipo 2. Existe diabetes estacional e outras formas de manifestações mais raras, mas basicamente é o diabetes tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 seria o diabetes que ocorre mais na infância e adulto jovem, em que há a falta absoluta da insulina. Então, o que acontece? Existe uma reação de anticorpo de umas substâncias que são produzidas pelo organismo, destroem as células que produzem insulina e essa pessoa se torna diabética e, nesse caso, há uma falta absoluta da insulina, que é o hormônio importante para o metabolismo do açúcar do nosso organismo. Tá. E o tipo 2, ele oscila entre uma falta relativa e até um mau funcionamento. Ou seja, ele tem uma falta, pode ter uma falta, uma deficiência na produção e, como eu falei no início do programa, em outros casos, até um excesso ou uma produção aumentada, mas a função dela no organismo ela é prejudicada por um problema de receptor no local de ação no nosso organismo. Não sei se ficou claro. Não, ficou. Então, assim, para a gente resumir, para quem está nos assistindo, o tipo 1 e o tipo 2, digamos, seria o pior? Ou são iguais? Olha, não podemos dizer qual é o pior, qual que é o melhor, porque no final, o grande problema
relacionado ao diabetes seriam as complicações, tá? Então, o tratamento, ele visa, lógico, que a pessoa tenha se sinta bem, que tenha uma vida prazerosa e tudo, que se sinta bem, mas um objetivo importante do tratamento do diabético é que tente evitar as terríveis complicações relacionadas à doença. Romero, tem uma faixa da população, tipo faixa etária, ou raça, ou homem ou mulher, quem está mais sujeito a adquirir a diabetes? Olha, a herança ela é bem mais marcante no diabetes tipo 2, tá? Isso já está muito bem documentado, que o diabetes tipo 2 tem uma herança muito forte, o que já não ocorre tanto com o diabetes tipo 1, porque é uma doença autoimune, já mais complexa para se falar em termos de herança. Então essas pessoas que têm história familiar, essas pessoas quem tem pai e mãe diabético, sendo pai e mãe obeso e a pessoa é obesa, a chance dessa pessoa ficar diabética é muito alta, é mais de 70%. Então vale a pena sempre estar procurando um especialista, fazendo os exames de rotina, né? E qualquer alteração que tiver já começa a corrigir, né, Romero? Não tem a menor dúvida. Romero, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando um pouco a respeito de diabetes com o Dr. Romero. Romero, um paciente diabético, quais as complicações a longo prazo que esse paciente poderá ter? Bom, Luciano, basicamente nós temos os seguintes órgãos-alvo que são comprometidos ou podem ser comprometidos no diabético. O olho, seria os vasos no fundo do olho, rim, a parte circulatória de uma maneira geral e os nervos que de alguma forma estão relacionados com a parte circulatória também. Tá? Então essas seriam as complicações. A vista, chegando a ter cegueira, levando a cegueira, o rim, levando a insuficiência renal crônica e hemodiálise, daí é um transplante, problemas circulatórios, levando aquelas amputações por questão de comprometimento da circulação periférica, principalmente membros inferiores, né? São complicações bastante sérias. Essas complicações, Romero, por que ocorre? Porque o paciente deixa, digamos assim, descuida um pouco da saúde, deixa essa diabetes evoluir, ou realmente é uma complicação que, queira ou não, vai ter? O que acontece é que o diabético, depois de algum tempo, ele acaba, o que não deveria, acaba se cansando um pouco do cuidado que ele tem que ter. E passa a não ter muito sintoma. Enquanto um diabético, início de doença, com 200 e pouco, ele é muito sintomático, ele sente muita coisa, passar ao longo dos anos, ele está com 300 e pouco, ele não sente nada. Acaba acostumando, né, com aquela situação. Ele acostuma e ele vai convivendo com aquilo, acha que está tudo bem, não resiste às tentações da alimentação, e esse quadro crônico de mau controle, a gente sabe hoje que influencia muito no aparecimento das complicações. Então, o que deveria fazer? Um bom controle. E falando em controle, por exemplo, de uma maneira geral, assim, o tipo de tratamento que um paciente diabético, qual que é o tratamento para isso? Olha, eu procuro sempre falar com o paciente que são os 4 pilares que o diabético deve se apoiar. Uma seria a medicação, ou insulina, ou comprimido, ou qualquer coisa que seja. Segundo, seria a dieta, a orientação dietética, seguir uma orientação de dieta adequada. Terceiro, o exercício. A gente sabe que o exercício ele é muito importante porque ajuda o funcionamento adequado da insulina. E quarto é o conhecimento. A pessoa que é diabética, ele deve ler, deve se informar em revistas, em hoje está muito fácil, de qualidade, tem tanta coisa, hoje né? Internet, mas procurar sempre aquele material, aquela informação que seja idônea, de qualidade, não qualquer coisa que vê. É importante seguir coisas que são informações úteis. Isso vai ajudar muito no controle, no interesse e, como já falamos, reduzir a possibilidade de uma complicação. E uma qualidade melhor de vida também. Com certeza. Né? Pré-diabetes existe, Romero? Olha,
O que chamava, ou que chama de pré-diabetes seria a intolerância à glicose. Seria mais ou menos aquela pessoa que está com a glicemia porque esse valor ele mudou. Antigamente o valor da normalidade era até 110. Hoje passou até 99 o valor da glicose no sangue. A pessoa em jejum de pelo menos 8 horas faz um exame de glicemia, mede a glicose no sangue, e esse valor, o normal, até 99. De 100 a 125 seria intolerância à glicose, pré-diabético, qualquer coisa que seja um nome parecido com esse. E a partir de 126 ou mais, em 2 situações em jejum, a pessoa teria o diagnóstico de diabetes. Homero, uma pergunta assim que a gente sempre ouve. Tem paciente paciente diabético, tem uns que tomam comprimido, né? Sim. E tem outros que tomam insulina. Qual que é a diferença? Por que um toma comprimido e outro toma injetável? Isso é muito fácil de entender. Se o diabético ele tem um organismo que produz insulina, ele poderia usar qualquer um dos remédios, que são vários, com mecanismos diferentes de ação, que eu acho que complicaria um pouco a gente falar sobre isso, mas existem 4 ou 5 grandes classes de remédios com mecanismos diferentes de ação, mas só é possível se usar naquele paciente que o organismo não produz insulina. Naquele caso em que o organismo não produz insulina, ele não tem nenhuma outra chance. Ele vai ter que usar insulina. Ah, tá. Então, para entender, fica fácil de entender. Diabetes tipo 1, como já falei, não produz insulina porque foi destruído, esse tem que usar insulina. Tá. E o diabetes tipo 2, muitas vezes, depois de muitos anos de doença, ele acaba tendo que usar insulina, porque se esgotou também a produção pelo organismo. Quem tem diabetes tem chance de ficar curado de uma vez, ou quem tem diabetes sempre vai ter, Homero? Olha, das poucas situações que ocorre, é a pessoa que está muito acima do peso e é submetida a uma cirurgia de gastroplastia ou cirurgia bariátrica. Então, esse paciente, mas entenda bem, hoje o que se tem estabelecido é com aquele índice massa corporal, que é aquela relação peso e altura, acima de 35. Essas pessoas, quando submetem a cirurgia e sendo um diabetes tipo 2, ele tem chance de ficar curado da doença. Mas entenda bem, teria que ser caso de diabetes tipo 2 em pessoas que têm a relação peso e altura acima de 35. Então, quer dizer, cada caso é um caso e sempre o especialista, né, orientando o paciente para não fazer coisa errada aí, né, Homero? Com certeza. Homero, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o Dr. Homero. Homero, nós conversamos bastante sobre diabetes, né? Vamos falar um pouquinho de tireoide. E falando em tireoide, o que vem a ser a glândula tireoide? Olha, é uma pergunta interessante porque é comum o paciente chegar no consultório: doutor, eu tenho tireoide? Olha, graças a Deus tem, porque tireoide é uma glândula que ela tem o formato de uma letra H, localizado bem na base do pescoço, em que os lóbulos são laterais assim e o istmo, que é a parte que une os lóbulos, fica nessa posição. Então é uma glândula que produz um hormônio muito importante para o nosso organismo, porque ele participa de praticamente todos os processos metabólicos. Lógico que todo mundo tem a glândula. Agora, se tem uma disfunção dessa glândula, né, ou para mais ou para menos, aí que vem o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, não é? Você podia comentar um pouquinho, então, por exemplo, o que é o hipotireoidismo, Homero? O hipo seria pouco, hipotireoidismo, a tireoide que produz ou fabrica menos hormônio. Então é uma doença comum em que a glândula está produzindo uma quantidade menor de hormônio. Isso vai levar a pessoa a ter desânimo, sonolência, chega a inchar, pele seca, alteração de cabelo, prende o intestino, fica um pouco deprimida e é uma forma relativamente fácil de resolver. Na maioria das vezes a doença ela é crônica, ou seja, há necessidade de tratar por toda a vida, mas desde que
use o remédio de forma adequada, na dose certa, leva uma vida exatamente normal. na dose certa, né? Que a gente sempre fala aqui no programa que o que é bom para um não é bom para outro, né? Então tem que estar sempre procurando o médico, vendo, ajustando as doses, né? E o medicamento correto também para cada um. A vizinha toma isso, eu vou tomar igual. Homero, não dá sempre certo. tem, né? Não dá certo. E o hipertireoidismo? Hipertireoidismo é exatamente ao contrário. É uma glândula, por uma questão de uma doença que o próprio organismo produziu, leva a glândula a produzir muito hormônio. Então, o que a pessoa sente? Tremor, o coração acelera, começa a ter um suor quente, a pessoa fica extremamente ansiosa, nervosa, começa a emagrecer, o olho pode começar a saltar, aquela exoftalmia. Também é muito importante ser adequadamente tratada. Existe tratamento, precisa ser tratado, porque o hipertireoidismo complica de forma grave o coração, traz consequências muito sérias. Então é uma doença que precisa ser tratada. Ou seja, sempre procurando um especialista, né? Com e fazendo certeza. um tratamento correto. Homero, uma pessoa que está muito acima do peso, necessariamente tem que ter problema de tireoide ou não? Olha, isso também é um mito que muitas vezes a gente observa na população. Fala, eu estou acima do peso porque eu tenho problema tireoidiano. Na verdade, é a minoria o número de pessoas que estão acima do peso por problema tireoidiano. Na verdade, o hipotireoidismo, ele colabora sim no ganho de peso, mas de uma forma muito pequena. Vamos dizer, a pessoa tem como ganhar 3, 4 quilos por conta de um hipotireoidismo muito manifesto. Mas jamais a pessoa engordou 20, 30 quilos porque se tornou hipotireoideia. Homero, e a tireoide tem outras doenças, né? Quais são as outras doenças, né, associadas à tireoide? Além do funcionamento excessivo, o hipertireoidismo, e o funcionamento deficiente, o hipotireoidismo, nós ainda temos, infelizmente, os cânceres, os tumores tireoidianos, e tem os nódulos que não obrigatoriamente vai ser um tumor maligno aí. Esses nódulos precisam ser investigados, são muito frequentes e muitas vezes a pessoa passa aquilo desapercebido, tá? Só vai muitas vezes notar isso quando fizer o homem, no caso, fazendo a barba, ou a mulher fazendo a maquiagem de frente ao espelho. Que daí vai notar que realmente tem um nódulo. Aumento do volume no pescoço. E às vezes é tão assim, imperceptível, né? Olhando assim, a pessoa não vê, só não realmente percebe. na palpação, né, Homero? É comum pessoas até se surpreender de ir no consultório, mas você tem um nódulo aqui, eu nunca percebi nada. É muito comum. Homero, e quanto ao tratamento dos pacientes que têm problema de tireoide, como que vem a ser esse tratamento? Bom, o hipotireoidismo é muito simples porque seria fazer uma reposição hormonal. Hoje existe uma série de hormônios no comércio que podem ser utilizados. Como já falei, seguido por um especialista para saber a dose certa, a informação certa. Esse para o hipotireoidismo. No caso do hipertireoidismo, existe o tratamento medicamentoso, usado durante em torno de 1 a 2 anos o tratamento, e se não der resultado, uma outra opção é iodo radioativo, que é uma substância radioativa que vai destruir a glândula que está funcionando demais. Tem também os tumores, se for tumor maligno, a cirurgia é uma cirurgia radical, que tem que tirar a glândula toda e depois submeter um tratamento com iodo radioativo também. E os nódulos, muitas vezes, não precisa ser operado, depende do tamanho do nódulo, a característica dele. Aí são situações então, nem individuais. sempre é cirúrgico, né? Nem sempre é cirúrgico. Cada situação. A pessoa não precisa perder o sono por causa disso. Deve ser bem avaliado, bem seguido e sempre procurando um especialista, né? Para sempre ter uma noção do que está acontecendo com o organismo. Perfeitamente. Né?
Homero, nós temos recebido muitas perguntas, né, de nossos telespectadores, muitos e-mails, né, fazendo. Então, nós fizemos assim um apanhado, né, das perguntas, e eu gostaria que, se fosse possível, você respondesse, né, algumas perguntas dos e-mails que a gente tem recebido aqui. Vamos, então, por exemplo, uma delas que nós selecionamos aqui: como eu fico sabendo que tenho problemas de tireoide? Olha, para saber sobre uma doença tiroidiana, existem duas formas. Uma é saber a função, se existe alteração de função. A alteração de função, ela é diagnosticada através do exame de sangue. Fazer um exame do TSH e do T4 livre. São exames hormonais. E a alteração da forma e do tamanho da glândula, que é através do ultrassom. Que aí eu vou diagnosticar os nódulos, essas alterações de forma e tamanho que a glândula pode apresentar. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Doutor, diabetes é hereditário? Olha, conforme falei no começo da nossa conversa aqui, Luciano, o diabetes, principalmente diabetes tipo 2, comprovadamente tem uma influência familiar muito grande. Então, se a pessoa tem história familiar, os familiares próximos, seria pai, mãe, irmão, diabético, diabetes tipo 2, hein? Deve tomar cuidado, principalmente se estiver acima do peso. Uma outra pergunta aqui, ó. Quem tem um nódulo de tireoide tem que operar? Olha, também é uma dúvida muito frequente dos pacientes que apresentam nódulo tiroidiano, se isso é cirúrgico, se é tumor. Não é bem assim, depende do tamanho do nódulo, da característica. Nós temos hoje um exame que a gente faz com uma certa frequência, que a punção é uma biópsia muito simples, que faz acompanhado por ultrassom, por uma agulha através da pele, que pode fazer o diagnóstico se é um nódulo suspeito, se existe problema ou não. Então não é sempre cirúrgico. Então quem tem, fique tranquilo, né? Procura o médico, vê primeiro se é cirúrgico ou não. Bem, não sofra antes da hora, não, né? Com certeza, não dá para perder sono, não. E tem mais uma pergunta aqui, ó, que nós selecionamos também. Doutor, fiquei diabético, posso ter uma vida normal? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma situação que eu procuro sempre esclarecer. O diabético, ele é e sempre vai ser uma pessoa normal. Ele apenas tem algumas limitações, dependendo do tipo de diabetes, da evolução, da situação que ele se encontra. Mas no mais, ele pode jogar bola, ele pode nadar, ele pode fazer qualquer coisa, pode ter sua vida normal, seu lazer, enfim, é uma pessoa normal como qualquer outra pessoa. Desde que faça o controle direitinho, visite o médico periodicamente, fazendo tome os medicamentos, controle, né? No mais, e a alimentação também, né, Homero? Com certeza. Homero, infelizmente nós estamos chegando no finalzinho do programa. Quero agradecer muito a tua presença aqui. Foi um grande prazer te receber. E gostaria que, antes da gente encerrar, que você deixasse, né, alguma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, agradeço também essa oportunidade de estar aqui para esclarecer aos telespectadores sobre algumas perguntas, algumas situações que frequentemente ocorrem em consultório, que a gente tem a oportunidade de ver, e estou à disposição para uma outra ocasião poder continuar essa conversa tão agradável. Foi muito bom, né, Homero? Com certeza. Homero, muito obrigado. E se algum telespectador tiver alguma dúvida sobre alguma doença, seja qual for a doença, mande um e-mail para a gente, drluciano@programasaudeendia.com.br. Aí o Dr. Homero ou outros colegas que estarão aqui conosco, né, terão prazer de responder. Prazer é todo meu. Homero, muito obrigado, viu? Obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.